Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho do básico de curvas. Para isso, preparei aqui um personagem que é só para ser um feiticeiro maligno qualquer, né, ali manipulando um elemento, e aí eu usei até algumas dicas anteriores, né, elementos que eu encontrei no Blender Pack lá, estão aqui embaixo no Asset Browser. E vamos botar uns chifres nele aqui. Para fazer os chifres, acho que a gente consegue explorar bem o uso de curvas. Vamos botar aqui no modo fácil de ver, de lado. Primeiro, vamos inserir aqui uma curva, usando o Shift A, que a gente sempre usa, curvas, e eu vou escolher um caminho. E aí, vai ser útil a gente entrar no modo de objeto e usar aqui a transparência um pouquinho. Quando eu coloquei a curva, ela entrou no eixo X, por isso que a gente não estava vendo nada, né? A gente está de frente com um negócio que não tem dimensão nesse lado. E agora, no modo de edição, dá para selecionar ela toda, reduzir e fazer aqui a curva que a gente quiser para o chifre. Eu girei ela de uma maneira que eu espero que isso aqui seja a ponta. No geral, a esquerda vai ser o início, a direita vai ser o final, mas dá para mudar isso também, não faz mal não. Vou fazer um chifre assim, que aponta para frente em cima, né? Tem uma linha aqui no meio, não está muito fácil de ver, então vamos mudar aqui no viewport, assim a gente consegue ver bem a linha, os pontos de controle, e aqui a linha. Vamos botar também inclinado para fora. Desta maneira, um pouquinho para dentro da cabeça. Mais para trás um pouquinho também. Pronto, assim ficou a nossa curva. Posso usar o espelho com centro na figura para ter duas curvas. E agora vamos dar o volume para ela. Quando a gente seleciona a curva, aqui embaixo aparece essa aba verdinha, que é a aba de elementos especiais das curvas. Tem aqui a resolução, que basicamente vai dizer quanto que a nossa curva vai ser lisa, né? Vai fazer um movimento curvilíneo de verdade, né? Então aqui a gente tem os pontos mais diretamente. Quanto mais resolução eu colocar, mais a curva em si vai ter pontos e mais ela vai parecer uma curva e não um monte de retinhas, né, e tangentes que se encaixam. Vou deixar em 12, o suficiente. Aqui para baixo a gente vai ter o Active Spline, que vai dizer se ela é cíclica e fecha no início, não é o que a gente quer. Se ela é uma curva de Bezier, e também não é o que a gente quer no momento. Se ela tem um endpoint, ou seja, se o primeiro e o último ponto dela são pontos da curva ou estão sendo utilizados para guiar a curva. Se eu desmarcar, você vê que ela fica um pouquinho menor aqui, né? O primeiro e o último ponto são desconsiderados. Eu quero o endpoint, quero que todos os pontos da curva estejam valendo por enquanto. Aqui a gente tem o quanto que ela vai ter qualidade em outra linha, né? Deixar em 6 também, 5, suficiente. É o quanto que ela vai amaciar o resultado final da curva e onde a gente queria chegar em dois métodos aqui, que é na geometria. Então, qual é a geometria dessa curva? No momento é zero, né? Ela tem apenas um corpo aqui de dimensão zero. Agora a gente vai aumentar isso. Na geometria, temos algumas opções. Do mais importante, e no primeiro método vai ser só utilizado, isso aqui, o bevel. O bevel pode ser round, object ou profile. E ele tem uma profundidade. Vamos colocar a profundidade de 2 milímetros, porque é uma figura pequena. Foi demais. 0,5 milímetro. Pronto. Porque eu estou trabalhando na escala de milímetros. Então, o que a gente tem agora? A gente tem um cilindro, né? Uma profundidade, uma espessura, né? para essa curva, que é igual em toda ela. E ela é vazada. A gente pode vir aqui e marcar fill caps. Ele vai fazer uma parede no fim, uma parede no começo da curva. Isso é muito importante na hora de imprimir essas peças. Como que eu faço aqui ter cara de chifre? Posso pegar o ponto, posso redimensionar ele para ficar pontudo.
Se eu fizer isso utilizando a ferramenta de edição proporcional, vai ficar mais fino aqui, e os próximos pontos também, conforme eu rodo, né, a roda do mouse para cima e para baixo, para expandir ou diminuir a área que eu quero. Esse é um dos jeitos de fazer. Se eu botar 0 aqui, ele vai ficar o mais fino possível. Para renderizar, talvez seja bom, para imprimir já não é uma boa ideia. É bom ter um pouquinho de espessura aqui, para o seu shift não acabar muito antes, porque a resolução da impressora não acompanhou, né, e não tem nenhuma resolução de impressora que vai chegar no 0. Outro método de fazer isso. Aliás, antes, outros bevels. O objeto e o profile. Vamos primeiro no profile, que é o mais fácil de entender, né, e não tem que criar outros objetos extras. Você pode ver que aqui o chifre ficou quadrado, né, ele poderia até inclusive ser mais fino aqui, como a gente tinha colocado, e aqui a gente tem uma curva, né, que é só clicar nela e arrastar para criar mais pontos. Quando a gente criar o ponto, vai aparecer aqui embaixo também que tipo de ponto que está sendo criado. Pode ser um ponto que faz um ângulo mais fechado, e aí se a gente arrasta ele para dentro e para fora, né, a nossa curva vai tentar replicar isso. E se a gente olhar aqui, fica fácil de entender o que está acontecendo. Vocês imaginam que aquele gráfico ali é 1/4, né, é esse cantinho daqui, dessa estrela. Então, se eu botar ele reto aqui, aqui vai ficar reto. Se eu botar ele assim, aqui vai ficar pontudo. Se eu fizer ele ir e voltar e marcar todo mundo como ângulos retos, vai fazer uma estrelinha. E aí a gente cria padrões, né, no caso para os chifres ou para o que você estiver usando a curva e quiser utilizar assim. Claro que dá para, né, fazer tudo isso ficar mais redondinho, fazer tipo um rodapé, uma coisa assim. Outro jeito de fazer isso, e quando eu faço cabelos eu também uso a mesma técnica, é a gente aqui do lado criar um objeto especial, separado, uma curva também, do tipo círculo ou NURB Circle. Eu prefiro o NURB Circle, que ele tem mais pontinhos para a gente criar coisas. Eu vou rodar ele 90 graus no X, não vai fazer mal nenhum, porque a orientação do objeto continua a mesma. O que não pode? Eu aplicar transformações nele, porque a curva que a gente vai usar aqui vai entender que o eixo Z é o eixo 0 da curva. Então, se eu aplicar assim, ele vai entender que, olha, essa curva aqui na verdade é uma linha, como se a gente estivesse olhando ela assim, né? Então a gente pode rodar, mas a gente não pode aplicar a rotação. Vamos lá para o chifre. Em vez de selecionar Profile, eu vou selecionar Object, e aí ele me dá aqui uma escolha de objeto. Com conta-gotas eu escolho o NURB Circle. E aí o nosso círculo passa a ser a espessura do chifre. E da mesma maneira, por isso que eu gosto de usar o NURB Cycle, se eu quiser dividir ele em mais partes, ele vai ficar quadrado. Se eu quiser puxar aqui, deixa eu tirar a proporção. Se eu quiser puxar ele aqui com um desenho diferente para algum lado, por exemplo assim, um desenho bem estranho, mas é esse desenho que está sendo seguido aqui agora. Talvez tenha até que ajustar para não ficar um dentro do outro aqui, né? Dar uma diminuidinha geral. Mas é aqui, né? Este é o profile novo. E se a gente rodar ele no modo de edição, ele vai rodar no chifre ali também. Ficou bem estiloso, mas tem mais um jeito ainda de mostrar como fazer isso. A gente vai ver ele antes de finalizar este vídeo rapidinho. Em vez de fazer isso aqui, eu vou jogar fora. A gente não vai ter medida aqui no bevel, ele fica vazio de novo. Mas a gente passa a utilizar o Tapering Object, que está logo em cima, também na aba de geometria, o Taper Object aqui, e aí eu vou selecionar agora sim uma curva de Bezier. Curva Bezier, fez a curva aqui, de novo ela está visível de cima para baixo, né? Neste padrão. Agora ela está branca, então eu vou diminuir, deixar o fundo escuro de novo. Não faz mal de novo a gente rodar, podemos rodar aqui, eu só não posso aplicar a rotação nesse objeto. E o que é uma curva de Bezier? É essa curva que é determinada por pontos. Então, ela é uma interpolação dos pontos. Se esse ponto aqui está apontado para cima e esse ponto aqui nessa distância está apontado de lado,
quer dizer que ela tem que fazer uma interpolação, né? Acho que por uma forma matemática, talvez de alguém chamado Bézier, que vai dar essa linha aqui. Se eu botar mais pontos e rodar esses pontos, ele vai ter que fazer essa interpolação dessa maneira. Como é que usa? A gente vai lá no chifre, escolhe o Taper Object, escolhe a curva, e marca aqui embaixo o tipo de objeto que a gente quer que ele siga. A gente pode continuar usando, né, formas específicas com object, profile ou round. Deixar no round, porque fica fácil de visualizar o que está acontecendo. A base da nossa curva está aqui, então se eu mover para cima, né, para longe desse centro que está dado aqui, a gente vai ter a curva terminando não em um ponto, né, mas de uma maneira reta, e o restante também. Claro que fica mais fácil de ver aqui. Se a gente afasta ele para cima, você imagina que a gente está pegando essa forma aqui da curva e criando, né, rodando ela como se fosse um vaso, fazendo um peão em cima disso, né, torneando. Você passa no torno esse chifre aqui e ele vai ter esse formato. Então, essa roda aqui no meio, essa elevação, vai ser essa elevação que a gente está vendo aqui. O final termina reto, porque aqui ele não está no mesmo nível desse ponto. Se a gente abaixa aqui ele para esse ponto, então ele termina cada vez mais pontudo. Se a gente ver que é uma bolota no final, a gente pode puxar ele aqui, expandir assim, e aí a gente vê que até um certo momento, né, ele começa maior, diminui, e aí aumenta de novo a espessura no final. E daqui a gente muda, né, como for mais conveniente para o personagem que a gente está fazendo, né, para virar umas anteninhas, né, ou alguma coisa assim. Talvez para fazer cabelo também, né. Ou se a gente quiser fazer o chifre como a gente fez já da outra vez, mas agora com camadas, né, e aquela coisa mais dragonesca, né, a gente podia pegar aqui também, dividir algumas vezes. Deixa eu ver se consigo desselecionar. Checker deselect. Como é que faz isso? F3, checker de damas, né, de tabuleiro. E aí ele seleciona um sim, um não, um sim, um não. Embaixo aqui tem uma descrição, tem o detalhe de quais sim, quais não. Pode ser 2 sim, 1 não, e assim vai. Um dia a gente mexe nisso. Mas agora eu pego essas curvas aqui, posso jogá-las um pouquinho para trás e dar uma rodada no individual. Para o individual, a gente vem no maior que, individual, roda, deixar bem pontudo. Vou dar uma mexida aqui porque achei uma coisa estranha. Vocês viram que não ficou tão afiado, né? Tão sharp, é porque o objeto de base, né, essa curva, não tem tanta resolução. A gente pode arrumar isso indo lá na curva e lá embaixo onde tem o Active Spline, mudar a resolution. Pode botar uns 30. Ó, e agora ficou bem mais próximo no desenho que a gente tinha feito ali em cima. Depende do que você quer fazer com o seu personagem, você ajusta aí os chifres, ou os cabelos, ou o outro objeto que você quer uma espessura específica e que é mais fácil de controlar usando curvas. Espero que tenha sido interessante, que te ajude nesses projetos e a gente se vê no próximo vídeo.